Obrigado, pastor. Obrigado, amigos. Realmente é sempre... o que eu disse no primeiro dia, eu reafirmo aqui, e é a pura verdade, né? É sempre muito gratificante para mim voltar aqui à boa terra, né? Sou filho aqui dessa terra e louvo a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, realmente, né? Atualmente, e por um bom tempo, tenho sido o único catarinense lá na redação da CPB, espero estar honrando aí o nosso torrão natal. É uma alegria, realmente, servir a Deus na sua obra. Como disse o pastor Marlington, né, levando em consideração que fui um evolucionista, marxista e outras coisas mais, por 30 anos já ser um adventista, criacionista, realmente tem sido uma aventura maravilhosa, e eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida e na minha família também. Então, obrigado pelo convite mais uma vez, louvado seja Deus por esse tema, e eu já quero aqui reforçar uma notícia que foi dada. A gente tem pouco trabalho, a gente arranja mais um pouco, né? Então, nos propusemos aí a preparar uma série de 5 temas com esse enfoque, né? Identidade adventista. E aí a criatividade vai ser de cada um de vocês, de divulgar isso depois, quem sabe uma série de 5 sábados, né? Já que serão temas mais voltados para o nosso povo, quem sabe 5 sábados seguidos sobre identidade. Primeiro tema, deixa eu ver se eu lembro aqui, já conversamos ali com a liderança, e nós então pensamos aqui em 5 temas que cremos cobrirão as nossas grandes necessidades aí como igreja, né? O primeiro tema é basicamente aquilo que eu apresentei para vocês aqui no início, né? Uma breve história do adventismo, ou então, pode ser um título provisório, vamos pensar melhor, um movimento profético. Reafirmar nossa origem profética como movimento, né? Segundo tema, e entendo que poderíamos ter ali uma reflexão bíblica sobre Apocalipse 10. Reafirmar essa profecia, né, o entendimento desse momento profético. O segundo tema, o dom profético. Eu tenho usado, não sei se vocês já fizeram isso também, segundo Crônicas 34. E eu entendo que seria um bom texto para a gente ter aqui nesse tema, porque ali você tem o rei Josias promovendo um reavivamento espiritual em Judá, e eles encontram, né, o livro da lei lá na casa do Senhor, portanto o livro de Moisés, e depois consultam a profetisa Hulda sobre como melhor aplicar, entender, viver o livro da lei. Então nós temos ali o profeta canônico e a profetisa não canônica, viva, e o rei aproveita esse momento, porque havia uma profetisa entre eles. Não é a nossa história? Não é o que precisamos também para ter um reavivamento espiritual? Exaltar a palavra de Deus como nosso cânon, a nossa regra de fé, e aproveitar os conselhos da nossa profetisa para os últimos dias. Então, creio que dá uma reflexão bem interessante. Eu já fiquei pensando sobre essas coisas todas ontem e tenho orado a Deus e peço que vocês orem também na preparação desse material. O terceiro tema, a chegada do adventismo ao Brasil. E o teste que eu fiz ontem aqui mostra que precisamos dar mais ênfase realmente a esse assunto, né? Conhecemos relativamente bem a história da Igreja Mundial, mas ainda falta a gente preencher algumas lacunas no que diz respeito ao conhecimento da nossa história, que é linda, né? Há milagres relacionados com essa história, há pessoas... Hoje eu vou falar sobre o nosso John Andrews, você vai entender por que eu estou dizendo isso. Então será o 4º sábado, né? O 3º sábado, a chegada do adventismo ao Brasil. 4º sábado, ou 4º dia da semana que você quiser trabalhar com o seu campo. O memorial da criação, para a gente enfatizar, né, reenfatizar a importância do sábado, da guarda do sábado, da santificação do sábado, e ele como memorial da criação, o nosso DNA adventista criacionista. É importante a gente sempre frisar isso. E o último tema, o estilo de vida do remanescente. Como vivem, como devem viver os embaixadores de Deus neste tempo. Eu acho que ficou uma série bem interessante, né? Então, teremos aí um material, se Deus quiser, que vai alimentar a igreja e fará diferença na vida de muita gente. Segunda notícia, esse é um presente. Infelizmente, eu não estarei aqui para ver a expressão de vocês amanhã, mas eu fico feliz de saber que isso vai acontecer. Pastor Wilson, diretor-geral da CPB, estará vindo aqui para se unir a vocês no encerramento do evento, e ele vai trazer um livro, a chegada do adventismo ao Brasil, para cada um de vocês. Então, será um presente aí especial, e espero que vocês gostem desse material, leiam, e quem sabe usem também, né?
pode ser até um material que vai ajudar no tema número 3, lá da nossa série, Identidade, tá bom? Infelizmente não estaria aqui para, eu disse, né, ver a expressão de vocês ao folhearem o livro, mas realmente espero que vocês apreciem esse conteúdo. É um livro muito, dos que eu escrevi ali, publiquei pela CPB, eu gosto bastante do livro A Descoberta, porque é criacionismo em forma de história, tem personagens, tem um enredo que nós criamos, e ele tem envolvido bastante os jovens, mas gosto muito desse livro, porque não é... Até porque não é um livro meu, digamos assim, eu simplesmente contei as histórias. É uma coletânea de histórias inspiradoras, de vidas maravilhosas que nos inspiram a fazer o que eles fizeram. Então, esse é um livro que realmente me deu muita alegria ter escrito. E eu louvo a Deus porque ele continua sendo uma bênção, né, na vida de muitas pessoas. Então, eu espero que seja também para vocês, ok? E eu deixei para hoje, se puderem colocar já aqui na tela a apresentação. Lembra que eu falei sobre a história da Igreja Mundial, como a Igreja Adventista ela surge num contexto profético, é um movimento suscitado por Deus. Depois, ontem, falei sobre a chegada do Adventismo no Brasil, como essa mensagem alcança o continente sul-americano, o continente negligenciado, segundo o pastor Westphal, mas que acabou sendo tremendamente abençoado, porque hoje temos uma editora pujante aqui no Brasil, nós temos uma educação adventista maravilhosa em nosso país, comportagem em todas as frentes, né, que a igreja atua, o Brasil é uma referência. Demorou um pouco, mas quando veio, veio com tudo, né? Louvado seja Deus por isso. E hoje nós temos que devolver o presente. Como assim? Nós devemos muito aos nossos irmãos alemães, norte-americanos, que no início da nossa obra, no fim do século XIX, começo do século XX, estiveram aqui, dedicaram a vida. Pastor Graff mesmo, né, o primeiro pastor distrital do Brasil, ficou 12 anos aqui. Trabalhou duramente em nosso país. E outros mais, né? Então agora eu acho que chegou o momento de nós arregaçarmos as mangas, estudarmos inglês e devolvermos aquilo que nós ganhamos, né? A gente percebe aí fora do Brasil como os brasileiros têm muitas vantagens, né? Nessa viagem que fizemos recentemente, as guias disseram assim para nós: os brasileiros atrasam um pouco nos programas que a gente tem, mas eu prefiro andar com eles, porque é um povo caloroso, é um povo carinhoso. E a gente, na despedida, né, não sei se contei para vocês, minha esposa deu um abraço na guia muçulmana e disse assim para ela: Jesus te ama muito. Sabe qual foi a resposta dela? Eu não conheço Jesus, mas eu sei que Deus me quer bem. Isso mexeu com a gente. Eu falei, a Débora falou para mim, e eu concordei com ela, dava vontade de ficar lá como missionário já, na Turquia. Eu não conheço Jesus. É tão estranho a gente ouvir isso, né? Num país dito cristão. E aí entramos no ônibus chorando, e quando eu olhei lá, a guia também estava chorando. O poder de um abraço, o poder de um compartilhar de uma fé genuína. Em vários momentos nós conversamos durante a viagem, 10 dias juntos. Ela falava no microfone para o ônibus, e eu lá na frente, quando ela desligava o microfone, conversávamos mais de coração a coração. E eu pude dizer para ela: olha, existem cristãos que levam a sério a Bíblia, existem cristãos que guardam um dia do sábado de forma ali, levam a sério isso. Há cristãos que não usam bebidas alcoólicas, e este grupo aqui que você está guiando é um desses grupos, né, de cristãos. E ela ficou surpresa de pensar que há cristãos assim. Então, eu entendo que nós podemos agora fazer diferença também como missionários, né? Treinar nossos jovens, motivá-los para ir para os campos missionários. O brasileiro tem muita vantagem, é só quebrar a barreira do idioma. Então, que Deus use esse povo que recebeu tanto no passado, para agora devolver isso em forma de missão, né? E eu deixei então para falar um pouco sobre esse pioneiro nessa minha última participação, até porque eu estou estudando meu objeto de estudos, né? No meu segundo mestrado, agora eu estou fazendo numa instituição luterana, e eles ficaram muito intrigados e contentes de saber que Guilherme Stein foi luterano. E eu disse: olha, eu vou tentar mostrar para vocês quais foram os aportes, né, as contribuições que ele traz do protestantismo e no que ele avançou em seu conhecimento bíblico. Eles ficaram curiosos com isso, né? Meu orientador está bem contente de saber dessa história, né? E ali está, o título provisório: Análise do legado literário do pioneiro adventista Guilherme Stein Jr.
Por que do legado literário? Porque a biografia dele já é até um tanto conhecida. Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira escreveu um livro fantástico sobre Guilherme, até porque ele é parente, né, da Maria Krembil, esposa do Guilherme. Então, ele tem um interesse grande também nessa história, e porque o Guilherme também é o pioneiro do criacionismo no Brasil, quiçá do mundo. Já vou dizer por quê. Então, a história dele, não conhece quem não quer, mas já tem material publicado. Agora, a contribuição bibliográfica é praticamente desconhecida. Guilherme publicou 6 livros em sua trajetória, 2 pela CPB e outros 4 ele publicou por conta, e a Sociedade Criacionista reimprimiu mais ou menos recentemente. Material fantástico. O primeiro livro sobre profecias, Daniel 7, 8, 9, publica pela CPB, material missionário. O segundo livro, 1919, um livro sobre o sábado, magistral. Depois eu comento um pouquinho sobre esse livro também, O Sábado. Uma defesa incrível desse mandamento, desse dia, o Memorial da Criação. E depois 2 volumes sobre o Tupi-Guarani. Ele era praticamente um sociólogo, né? Assim, sem formação acadêmica, né? Um antropólogo. É incrível. E ele estuda essas línguas antigas para mostrar que há um tronco comum para os idiomas, levando até os primórdios da história, a Torre de Babel e até antes disso. Todas as motivações que ele tinha em suas pesquisas eram de cunho criacionista. Só esses 2 volumes sobre o Tupi já dão uma tese. E depois ele publica um livro sobre a Torre de Babel e vários artigos. O homem era realmente incrível, né? E eu me propus, então, analisar detalhadamente esses 6 volumes e publicar alguma coisa sobre isso. Espero também dar com isso uma contribuição aí para a igreja, né? O pioneiro multifuncional, você vai entender por que eu dei esse nome, esse título, né, para o Guilherme. Ele nasceu em 13 de setembro de 1871, em Campinas, filho de pais alemães, luteranos. Com 11 anos, ele completou 5 anos de estudos primários em um colégio luterano em Campinas. Isso foi o máximo que ele conseguiu avançar nos estudos formais. Portanto, ele é um autodidata, né? Estudou apenas esses 5 anos. Naquele tempo era mais ou menos comum isso, né? Estudavam poucos anos, tinham que trabalhar, tinham que ajudar os pais, muitos deles. E assim foi a formação estudantil, né, do Guilherme. Com 22 anos, ele se muda para Piracicaba, ali mais ou menos 1 hora de onde eu moro, né, em Tatuí, e ficou morando na casa dos pais de Maria Krembil, o João e a Berta, porque eles tinham uma fábrica ali na cidade. Aliás, foi a primeira fábrica de metais do estado de São Paulo, a primeira indústria do estado de São Paulo. Até hoje ela existe, né, as indústrias Krembil. E ele, morando lá, se afeiçoa, né, por Maria, os dois acabam se casando, né? Agora, os Krembil eram metodistas, então, por influência deles, Guilherme começou a frequentar a igreja metodista. Então, ele tem influência luterana, também metodista, a mesma igreja a qual Ellen White e sua família, né, pertenceram, e torna-se um estudioso da Bíblia, dedicado. Ele acordava todos os dias às 5 da manhã para dedicar 1 hora ao estudo da Bíblia, já quando metodista, né? Antes de ser adventista. Em 1870, aí tem algumas fotos, né, daquele tempo, as oficinas Krembil tinham 40 funcionários, não é pouco para aquele tempo, hein? E funcionavam com máquinas a vapor já, era a coisa mais moderna que havia, né, mais tecnológica. Fabricavam fogões, arados, faziam trabalhos de serralheria, ferraria, fundição e carpintaria. Foi a primeira indústria do estado de São Paulo, como eu disse. E João ofereceu 3 vezes a Guilherme e a Maria a parte dele na fábrica. Por quê? Porque João percebeu que Guilherme era um jovem promissor, inteligentíssimo, né? E pensava, com esse rapaz dirigindo a minha fábrica, a coisa vai mais longe. Só que Guilherme, ele vai mudar de rumo, porque algo importante acontece na vida dele. E para deixar vocês com gostinho de quererem ler o livro depois, eu vou compartilhar alguns trechinhos aqui, páginas 74 e 75. Só uns 2 parágrafos aqui para vocês. Eu estou na fase agora de põe óculos, tira óculos, e a idade chega e é assim mesmo, né? 74 e 75. Diz assim o texto:
Maria Krembil contou a Guilherme que sua avó tinha um livro que lhe fora vendido por 2 homens que não tomavam café. Suspeitam de quem sejam esses? Eram Albert Stauffer, agora já sabemos que é Augustus, né? Augustus Stauffer e Albert Bergmeier. Bergmeier é aquele colportor jovem que, antes mesmo de ser batizado pelo Westphal, já estava colportando aqui no Brasil. E o Stauffer, quem foi mesmo? O Augustus Stauffer, primeiro missionário adventista a pisar no nosso país, né? Venderam para ela, para a avó de Maria, o livro Der grosse Kampf. Que livro é esse? Grande Conflito, em alemão, né? Foi grande o entusiasmo e interesse de Guilherme ao ler o livro. Ele pegou o livro lá da casa da avó de Maria e leu, devorou o livro. Desejou mais literatura e, ao encontrar no próprio livro o número de uma caixa postal no Rio de Janeiro, entrou em contato com William Henry Thurston. Quem foi mesmo esse homem? William Thurston? Falei dele ontem. Eu sei, de passagem, mas falei. Foi aquele que foi designado para dirigir o entreposto de literatura no Rio de Janeiro, o depósito da CPB, né? Ou da editora de Battle Creek, para atender aos colportores. Eu disse algo ontem e me confundi. Na verdade, o cunhado de Westphal era o Thurston, e não o Stauffer, ok? Um detalhe aí, né? O Thurston, então, escreve... Agora sim, né? Agora sim, francamente. O Thurston, ele escreve para o Westphal, que então vem ao Brasil para fazer os batismos. E batizou primeiramente quem mesmo? O próprio Guilherme Stein. Gente, vocês percebem o que a gente fez nesses últimos 2 anos? Nós entregamos aos milhões, aos milhares, né? E milhões, né? Na verdade, em todo o mundo, mais do que... Só no Brasil, 28 milhões. Do livro que converteu o primeiro adventista aqui no Brasil, né? Ou o primeiro batizado aqui no Brasil, Guilherme Stein. Quantas histórias mais nós ouviremos, se não aqui, na eternidade, de milagres operados por esse livro, quando estudado com a Bíblia do lado. Guilherme dominava bem o inglês e chegou a manter contato também com os responsáveis pelas publicações adventistas nos Estados Unidos. E a gente tem conseguido resgatar as cartas que ele enviava num ótimo inglês para os editores da Review and Herald. Incrível. Em 20 de janeiro de 1895, ele foi publicada na The Home Missionary, uma carta do jovem brasileiro, na qual ele se dirigia aos irmãos de Battle Creek. Ele já os chamava assim, irmãos de Battle Creek. E expressava o desejo de traduzir alguns livros que vinham sendo distribuídos pelos colportores, especialmente uma edição do Steps to Christ, Caminho a Cristo, que lhe fora dado pelo querido irmão Stauffer, palavras dele. De fato, pouco tempo depois disso, Guilherme traduziu para o português esse livro de Ellen White, que ficou inicialmente conhecido como Vereda de Cristo, lembram? Eu não. Vereda de Cristo, né? Ele traduziu porque considerava a tradução anterior muito ruim, e de fato era. Então ele, olha, me propõe a traduzir, fazer uma nova tradução desse livro. Por muitos anos a CPB usou essa tradução, né, do livro Caminho a Cristo. Algum tempo depois ele traduziu também o livro da mesma autora que lhe causou tanto impacto, O Grande Conflito, e que ficaria com o título de O Conflito dos Séculos, hoje o Grande Conflito. A primeira tradução desse livro também foi de Guilherme Stein. Vocês estão entendendo por que eu comparo com o John Andrews? Ele é o nosso John Andrews. Ele conhecia 40 idiomas, não quer dizer que dominasse, mas ele estudou 40 idiomas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a Bíblia alemã-hebraico que ele tinha, que ele usava para os seus estudos, né? Ele enveredou por áreas do conhecimento assim fantásticas. No livro O Sábado, que eu já li, ele começa falando sobre supernovas, galáxias. Gente, isso é 1919. A biblioteca dele, que está preservada lá em Brasília, na sede da Sociedade Criacionista, tem comentários bíblicos ótimos, livros de antropologia, de astronomia, como ele tinha contato com essas coisas, como é que ele adquiria essas coisas, né? Mas ele adquiriu, ele leu, ele estudou. Realmente uma figura notável. Então aqui está o Thurston, só para vocês irem gravando os rostos, né? Thurston, que escreve para Westphal e diz, vem para cá logo, porque tem gente aqui esperando o batismo. Entre elas, Guilherme Stein Jr. Depois a Maria também é batizada, o pai, a mãe de Guilherme, e ali eles formam um núcleo, né? Um grupo, estabelecem a primeira escola sabatina em Rio Claro, e a coisa começa a avançar também por São Paulo.
Aqui, então, o local do batismo, né? Ontem eu disse que esse nome, na língua indígena, Piracicaba, tem um significado, qual é mesmo? Lembram? Colheita de peixes. Interessante, né? Colheita de peixes. E no livro eu transcrevo a narração do pastor Westphal de como foi esse batismo. Foi bem interessante, né? O rio é caudaloso. Quem conhece o rio Piracicaba sabe que ele é grande, tem uma correnteza forte. Então, o que acontece? Estavam lá 3 homens, somente. O Guilherme, o pastor Westphal e o irmão Stauffer. O Stauffer segura a árvore com uma mão, com a outra ele segura o paletó do pastor Westphal, que então batiza o Stein. Tiveram que tomar cuidado, porque vai que o primeiro batizado já vai embora na correnteza, né? Então, foi assim que o primeiro batismo foi realizado. E hoje lá tem um marco, né, uma pedra, não sabemos se é exatamente aquele local, possivelmente seja ali perto, que tem uma placa colocada pela União Central Brasileira, celebrando, né, o primeiro batismo adventista no Brasil. Aí está o Guilherme, uma foto já, né, dele com a idade certa avançada, e aqui o John Andrews, e para mim eles são muito semelhantes. Primeiro, John Andrews, jovem brilhante, passou pelo desapontamento com 15 anos. O tio dele, que era um advogado rico, importante, queria colocá-lo na carreira do direito para que ele pudesse ser até um senador no futuro. E o tio sabia que ele tinha potencial para isso, mas o Guilherme recusou essa oferta. O tio disse, escolha qualquer faculdade e eu pago para você, todas as despesas. E o John Andrews disse, tio, muito obrigado. Ele pensou um tempo, né, e disse, obrigado, mas eu não aceito porque eu quero ser um pastor missionário. O tio ficou indignado com aquilo, mas enfim, né, respeitou a vontade do rapaz, e ele se tornou o nosso homem mais capaz, segundo as palavras de Ellen White. Enviamos para vocês, Europa, o nosso homem mais capaz. Um teólogo refinado, né, e um missionário assim de primeira grandeza. Guilherme Stein poderia ser milionário, poderia ser proprietário da primeira indústria de ferragens, metais, do estado de São Paulo, até hoje está lá. Hoje é uma distribuidora que ocupa um quarteirão inteiro. Ele poderia ter sido milionário, talvez bilionário, mas ele disse não para o seu sogro, e a esposa aceitou porque também tinha se convertido. E porque ele disse não, meu sogro, muito obrigado, mas eu quero ser um missionário. E começou trabalhando na colportagem. Esse foi o nosso pioneiro, Guilherme Stein. Por isso que eu digo, é nosso John Andrews, né? Na capacidade, em tudo que fez, e na abnegação, na autodoação, no desprendimento, teve uma vida humilde. Ele depois foi morar num sítio pequeno, lá no interior de São Paulo, perto de Campinas, perto de Indaiatuba, e ali terminou seus dias na humildade mesmo, né? Dedicando sua vida para Deus, cuidando de algumas igrejinhas próximas, né? Quando já aposentado. Temos que honrar essas memórias, né? Então, resumindo bastante uma biografia que é bem extensa, né? Em 1896, ele se torna colportor e passa a colportar entre os norte-americanos de Santa Bárbara do Oeste, que haviam fugido da guerra de secessão norte-americana, né? Estão acompanhando a história? Então, alguns americanos fogem de lá, porque perderam a guerra, vêm para o Brasil, se estabelecem em algumas colônias, entre as quais Santa Bárbara do Oeste. Guilherme Stein sabia fluentemente o inglês e tinha acesso à literatura em inglês. Então, vendeu muitos livros para os americanos que moravam lá. E também vendia literatura em alemão, porque ele era fluente no alemão, né? Já de família. Não ficou muito tempo na colportagem, porque no mesmo ano lhe foi proposto um desafio. Iniciar os trabalhos no primeiro colégio não oficial da igreja, era particular, mas de filosofia adventista, de orientação adventista, que é o Colégio Adventista Curitibano, ou o Colégio Internacional de Curitiba, né? Alguns até dizem que as janelas elas foram projetadas para ali simular, né, a formato das tábuas da lei, né? Ali estão, né, enfim, não sei se isso é real, mas já li em algum lugar. Então, o Guilherme foi o primeiro diretor e primeiro professor de um colégio que foi referência enquanto ele existiu. Depois acabou sendo fechado, não sabemos bem quais os motivos, né? Repito, era um colégio particular, mas com toda a doutrina, toda a filosofia adventista ali, até porque Guilherme era o diretor, né? Foi um sucesso, foi realmente algo fantástico, merece estudo isso, porque
a alfabetização nos colégios em volta naquele tempo era um tanto arcaica, e o Colégio Internacional Adventista propõe um modelo de alfabetização inovador para a época, revolucionário. E os outros colégios, com ciúmes, criticavam o Colégio Internacional na mídia, na imprensa, né? Havia até debates na imprensa ali, o Guilherme defendia esse método e os outros queriam combater. Uma história interessante, isso daria também já uma dissertação, fica a dica, para o pessoal da educação aí. Em 97, ano seguinte, ele é convidado pelo pastor Huldreich Graf. Quem mesmo é Graf? Quem foi? Primeiro pastor designado para servir o campo nacional, certo? O pastor Graf convida Guilherme para fundar uma outra escola, desta vez uma escola paroquial, uma escola oficial da Igreja Adventista, lá em Gaspar Alto. Então, a primeira escola paroquial no Brasil, né? Nós temos as fotos ali, vocês podem ver, tem a igreja, lá no fundo o dormitório, e ao lado direito na foto fica o colégio, a casinha que era o colégio, a escola paroquial, que depois evolui e vem a se tornar a Escola Superior de Gaspar Alto, formadora de missionários, que, como eu já disse, daqui a pouco eu vou relembrar, entendo ser o embrião, né, da educação adventista aqui no Brasil. Ele fica ali por 2 anos, estabelece a escola, vários missionários foram preparados ali para servir e comportar e pregar pelo Brasil. Não havia pastores ainda, embora o Guilherme, pouco depois, será licenciado, né, como ministro. Em 99, então, um novo desafio. Ele é chamado pela obra para se mudar para o Rio de Janeiro. Vejam só, né? São Paulo, Curitiba, Gaspar Alto, agora Rio de Janeiro, para fundar o quê? A Sociedade Internacional de Tratados, que é o que hoje? A CPB, Casa Publicadora Brasileira. Alugaram uma sala lá na Rua do Ouvidor, Rio de Janeiro, e ali começou tudo. Como é que a gente pode assim definir a equipe de editores? Guilherme, Guilherme, Guilherme e Guilherme. Ele traduzia, ele escrevia, ele revisava e eles contratavam uma editora, uma gráfica para imprimir, né? E o primeiro impresso foi o Arauto da Verdade. Todo ele preparado por Guilherme Stein. Então, quando você lê essa edição, essa aqui não é exatamente a primeira edição, mas quando você lê... Não, essa aqui é assim, é a número 1, primeira edição. Quando você lê esse material, você fica emocionado de ver a ênfase nas profecias, a ênfase, né, no estudo da Bíblia, é algo maravilhoso. E assim começou, então, a expansão do adventismo entre os de fala portuguesa, de língua portuguesa. E aí a CPB, naquele momento, começa a produzir alguns materiais. O primeiro livro, um livreto, né, A Vinda Gloriosa de Cristo, né, também preparado ali por Guilherme. Aí começam a prover os comportores com material em língua portuguesa e a história você conhece, né? Somos parte dela, graças a Deus. Essa Bíblia aqui é a história de um milagre, é algo impressionante, né? Aqui é a sede lá da Sociedade Criacionista Brasileira em Brasília. Ali está um busto, né, do Guilherme. Dr. Rui Vieira, com muito zelo, né? A família com muito zelo, mantém lá um espaço Guilherme Stein. Se um dia você puder visitar, é um local assim maravilhoso, além de ver fósseis e uma série de materiais ali que tem que ver com criacionismo. Você também tem um espaço lá, Isaac Newton, uma sala, e um espaço Guilherme Stein, com a parte da biblioteca dele que conseguiram preservar. Esta Bíblia estava perdida num sebo no centro do Rio de Janeiro. E um dia, estava andando por lá, o nosso querido irmão Conrad, lá do Rio de Janeiro, né, que até hoje ele ajuda lá a igreja, acho que é a igreja central, se eu não me engano, estava passando por lá, ele que já cantou nos Arautos do Rei, né, foi orador da Voz da Profecia, entra no sebo para dar uma olhada no que tinha por lá. E ele, de repente, se depara com um livro antigo, pela lombada, ele vê isso, ele puxa, vê que é uma Bíblia do século XIX, e quando abre a primeira página, a folha de rosto, olha o que ele encontra. Uma assinatura. O que você acha que ele sentiu? Guilherme Stein Filho. Uma Bíblia alemã, hebraico. Você vê que Guilherme era versado nas línguas bíblicas, grego e hebraico. Na hora, o pastor Conrad comprou a Bíblia e fez com que ela chegasse até a Sociedade Criacionista lá em Brasília, onde ela está agora, ali, né? Para mim foi realmente muito emocionante segurá-la e tirar essa foto aqui.
Então, me digam, qual é a probabilidade de que uma Bíblia pertencente a Guilherme Stein fosse encontrada por um adventista num sebo aleatório no Rio de Janeiro, se isso não vem de Deus, né? Que bom que ela está hoje conosco, né? Aí o título de eleitor do Guilherme, né? Você tem ali algumas informações, a foto, né? A foto mais conhecida dele está ali no título de eleitor, já com certa idade. Aí a assinatura dele, né? Guilherme Stein Jr. É emocionante a gente se debruçar sobre essas coisas, né? Eu acho assim empolgante, né? E agora, né? Associação Catarinense, União, Divisão, CPB fizeram aí um esforço, né, conjunto, e graças a Deus esse terreno e essa casa foram adquiridos. Essa casa foi construída com os materiais que pertenceram à primeira escola lá, a escola paroquial, depois a escola superior de Gaspar Alto, e vai se tornar o Museu da Educação Adventista no Brasil. Você sabe que dali ela foi depois transferida, né, para Taquari, onde também funcionou a CPB por um tempo. Os alunos ali moviam aquele prelo manual e pagavam assim seus estudos, seus estipêndios. Então, as duas, educação e CPB, sempre estiveram de mãos dadas, né, e começaram a funcionar juntas, mas dali o colégio foi transferido para uma região mais central, que veio a ser conhecido depois como NASP Campus São Paulo, CAB, IAE, né, hoje o NASP Campus São Paulo, que se desmembra também depois o NASP Campus Hortolândia, o NASP Campus Engenheiro Coelho. Portanto, essa instituição Tricamp, que também é referência no mundo, começa naquele vale discreto, ali nas montanhas, né, da região do Vale do Itajaí, Gaspar Alto, aquela escolinha lá, construída no estilo enxaimel, desmontável, né? Tanto é que alguém comprou depois a casa, desmontou, levou para aquele terreno onde está hoje, remontou ali, e lá está a casinha. Muito bem, essa é a história, né? E Guilherme Bels tem o seu dedo, né? Então, sua mão ali em todo esse processo. Aqui estão 6 livros, eu tenho alguns meses para lê-los, ainda bem que eu já li pelo menos metade desse material. Os Sucessos Preditos na História Universal foi o primeiro livro que ele publicou, em 1909, lá pela CPB. Depois, em 1919, ele publica O Sábado, obra tremenda, uma defesa apologética do quarto mandamento, fantástica, né? Semelhante àquela que o próprio Andrews escreveu sobre o sábado. Depois temos ali um tronco comum para os idiomas, um assunto que sempre ocupou assim os esforços de pesquisa de Guilherme, mostrar que todos os idiomas, todas as etnias, tudo converge para um único casal. Olha aí, criacionismo raiz, né? Então, os estudos linguísticos dele tinham esse objetivo, mostrar um tronco comum para os idiomas. E aí ele escreve 2 volumes sobre o Tupi e Guarani. Ele passou um tempo entre tribos, e eu quero comparar isso, porque eu quero analisar também a visão antropológica dos mais destacados antropólogos daquele tempo e a visão que Guilherme tinha desse assunto. Quero comparar o que ele escreveu sobre essa língua com o que outros escreveram também. Eu acho que dá um bom pano para a manga aí, né? Depois ele publica A Torre de Babel e Seus Mistérios. Alguém já leu algum desses livros? Depois vocês vão conhecer, né? E espero que se sintam motivados a ler esse material e a divulgar nas igrejas, né, a importância e a envergadura desse pioneiro. Esse é um livro da editora Paulinas, é um livro acadêmico, escrito por um católico que é físico também, Eduardo Cruz, e num dos capítulos ele fala sobre o criacionismo. E olha que interessante, ele fala que o criacionismo no mundo, ele remonta a figuras como George MacReady Price, Frank Marsh, e eles beberam na fonte de Ellen White. Portanto, esse autor, um acadêmico, vincula o criacionismo no mundo à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E no Brasil, olha como ele fez o dever de casa. Ele diz, a história do criacionismo no Brasil está fortemente vinculada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A primeira obra brasileira que tratou do criacionismo foi publicada em 1919. É o Sábado. Seu autor, Guilherme Stein Jr., foi o primeiro adventista brasileiro. Aqui ele comete um pequeno erro, mas tudo bem, até adventistas confundem, né? Primeiro adventista brasileiro, na verdade, primeiro adventista brasileiro batizado. Primeiro foi o Guilherme Bels, né? Mas está tudo bem. Olha que interessante. Se você levar em consideração que o primeiro livro criacionista moderno na história foi publicado por George Price em 1923,
O nosso pioneiro antecedeu o próprio Price. Em 1919, Guilherme publica um livro de cunho criacionista. Então, dá para considerar praticamente o Guilherme Stein como o pioneiro do criacionismo em termos mundiais. Não é? Olha que incrível isso, né? Então, se você puder, em algum momento, verificar o que esse autor fala ali nesse capítulo sobre o criacionismo, ele é muito preciso. Eu fico um pouco enciumado, posso falar para vocês aqui, e até um pouco chateado, de ver que hoje tem alguns movimentos aí que estão tomando a dianteira, algumas igrejas presbiterianas, alguns batistas, né? E que, infelizmente, até passam informações equivocadas, quando dizem, o pioneiro do criacionismo foi o fulano, lá um presbiteriano, né? Ou um batista. Estão equivocados. Esquecem de um Orlando Ritter, por exemplo. Esquecem de um Rui Vieira. E mal sabem da existência de um Guilherme Stein. Então, nós, como igreja, não podemos perder essa bandeira. Que bom que outros estão falando, mas eles não têm a mensagem completa. Eles não defendem a Semana da Criação literal, culminando com o sábado. Eles vão até um pedaço e param. Eles não podem se render a isso, né? Nós temos a mensagem criacionista completa. Nós guardamos o sábado porque Deus criou o mundo em 6 dias. Nós devemos continuar empunhando essa mensagem, levando avante, gritando, falando alto sobre isso. Outros estão despontando por aí. E aí? Alegremos-nos com isso, mas não nos acomodemos por causa disso, né? Então, que bom que há autores acadêmicos sérios que sabem a verdade. O pioneirismo do criacionismo no mundo e no Brasil pertence a esta igreja. E, portanto, ela deve continuar fazendo os seus maiores esforços para levar avante essa mensagem, né? Essa bandeira. Alguns aqui estiveram lá, né? Que festa linda! Eu até pedi licença lá das minhas aulas de mestrado e disse, olha, eu não posso vir às aulas essa semana e vou explicar o motivo. Quando eu disse qual era o motivo, eu disse, vá lá, não perca isso, né? Porque tem a ver com o seu trabalho. A gente esteve ali em Piracicaba. Gente, 2024, né? 130 anos, praticamente depois, 131 anos depois, 129, eu sou péssimo em matemática, 129 anos depois, né? A gente esteve ali em Piracicaba distribuindo o mesmo livro que levou Guilherme Stein à conversão. E olha, a minha esposa e eu fizemos questão de ir à fábrica Cranbill. Chegamos lá, batemos a porta, fomos atendidos por um gerente, e quando eu contei para ele a história, ele disse, que coisa interessante, eu não sabia disso. E dei um livro, o meu livro para ele, demos o livro Grande Conflito, e falamos, olha, essa fábrica aqui tem história, e é uma história muito bonita, né? Pena que a diretoria não concordou que ele gravasse um vídeo com a gente. Acho que preocupação, talvez com segurança, alguma coisa assim, né? Mas eu tenho a foto e conversamos ali com ele um tempinho, né? E depois a gente foi ali para o Marco, né? Tem aqui na beira do rio Piracicaba, aquela pedra com a placa comemorativa dos 125 anos, então, e ali tivemos um momento de oração muito assim, emocionante. O pastor Ted Wilson estava junto ali conosco, né? E realmente foi emocionante entregar esse livro aos milhares na cidade de Piracicaba, tanto tempo depois, né, em que Guilherme se converteu. Realmente foi um momento muito especial. Que bom que o Colégio Adventista aqui de Bom Retiro, né, tem essa biblioteca com o nome de Guilherme, uma homenagem justa, né? Outras podem ter também esse mesmo nome, ok? Auditório, não biblioteca, Auditório Guilherme Stein Jr., está aí, né? Eu fico feliz quando vejo esse tipo de reconhecimento, né, que aponta para a história. E quero concluir, aqui está o Guilherme no centro, né? Quero concluir lendo somente mais um trechinho aqui da página 84 do meu livro. De novo, para deixar vocês com um gostinho aí, com vontade de lê-lo. Eu dediquei um capítulo ao Guilherme. Justo isso, né? Assim como dediquei um capítulo para o Albert, o Hort, né? Augusto, ali, o George Friedrich Augusto Hort. Aqui, na página 84, eu destaquei o seguinte para vocês. Em carta de 31 de julho de 1959, depois de ter vivido 64 anos ao lado do esposo, Maria Cranbill Stein escreveu o seguinte, abre aspas para Maria, eu ainda vivo sob os reflexos do duro golpe que me atingiu. Foi para mim uma perda irreparável, mas tenho deixado nas mãos do meu Pai Celestial todos os meus planos, porque Ele tudo sabe. E não importa como as coisas estão caminhando. Ainda hoje de manhã, depois de orar, abri a Bíblia e li o seguinte,
porque deveras haverá um bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Provérbios 23, 18. Deus tem sido tão bom para mim e tenho recebido tantas provas de seu amor e cuidado. Jesus tem sido meu escudo e fortaleza, e com a sua graça quero permanecer até o fim fiel. Não tem como a gente não se emocionar com esse tipo de declaração, né? De alguém que dedicou a vida ao lado do esposo e diz, quero permanecer fiel até o fim. No dia 26 de janeiro de 1974, Alice Irene, a filhinha de Maria e Guilherme, faleceu. Depois de enfrentar prolongada enfermidade, em carta dirigida à irmã Edith, datada de 22 de março, Maria Krembel, que já havia perdido o esposo e agora perdia a filha, expressou sua esperança. Alice foi sepultada em Indaiatuba, ao lado do tio Simão. Ali também estão sepultados os velhos avós, tios e tias. Ali espero também ser sepultada, na mesma cova com Guilherminho, como ela o chamava, né? E lá ficaremos até a vinda de nosso bendito Salvador, na esperança bendita de um dia encontrar nossos queridos que já dormiram em Cristo. Amém. Esses foram os nossos pioneiros. Tiveram suas lutas, suas dificuldades, sofreram perseguição, perderam noites de sono, muita coisa que a gente enfrenta também em nossos dias. Mas mantiveram a fé, a firmeza, a esperança até o fim. Espero que nós sigamos os passos deles, que a nossa identidade seja preservada, que nós nos lembremos sempre de que nós pertencemos a um movimento profético, não a uma igreja a mais. Tem muitas boas igrejas já no mundo, não precisávamos de mais uma. Esse é um movimento, e movimento não para, ele avança. Deus continua usando cada um de vocês, cada um de nós nessa obra. Ele colocou cada um de nós num espaço, numa posição, numa função. Estamos nesse momento fazendo isso, então façamos o nosso melhor e dediquemos a nossa vida mais uma vez ao nosso Senhor. Eu quero convidá-los a ficar em pé para nós fazermos uma oração de reconsagração nesse momento, pedindo que Deus coloque sobre nós o mesmo Espírito que moveu esses homens e mulheres. Eles começaram o que nós temos que terminar. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pelo legado maravilhoso que nós, como igreja, temos na pessoa desses homens e mulheres dedicados, fiéis, que começaram com tanto esforço essa obra que nós queremos terminar. Pai querido, coloca sobre nós também esse Espírito que os moveu. Batiza-nos com o Espírito Santo para que, cheios desse poder, avancemos e cumpramos a nossa missão. Pai querido, continua abençoando este evento, que cada pastor, que cada diretora, líder de departamento saia deste encontro mais motivados ainda para prosseguir na jornada e gratos porque um dia Tu nos envolveste de modo tão especial como servos Teus nesta obra. Nós oramos e Te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem sentar, só quero compartilhar um pedido de oração com vocês. Ainda tenho 3 minutos. Não sei se vocês perceberam, ontem nós recebemos aqui um casal, eles jantaram com a gente, depois ficamos aqui até mais de 10 horas da noite conversando. Vejam como Deus trabalha. Ano passado, nós voltávamos de Santa Catarina de férias e pegamos um engarrafamento ali na BR-101. Saindo já de Curitiba, indo para Registro, estava tudo parado. 5 horas de engarrafamento. E na frente do nosso carro tinha um casal, uma cachorrinha, eu acho, né? Uma cachorrinha ali, e a gente também é meio cachorrento, puxamos assunto com eles, começamos a falar de cachorrinho, e a conversa foi evoluindo, começamos a falar de outras coisas e chegamos na Bíblia, como sempre tem que ser. E um casal muito sincero. Ela viveu experiências muito dramáticas na vida, questões de abuso, inclusive a minha esposa conversou sobre essa história, porque vai pregar sábado, quebrando silêncio, pediu permissão para compartilhar a história dela. O esposo também, um homem assim, cheio de preocupações e dúvidas teológicas, e olha que interessante, eu havia pregado na igreja do Perequê, lá perto de Itapema,
Quando saio para cumprimentar os irmãos, vejo ali a mesinha na saída, uma pilha assim daquele estudo bíblico que eu ajudei a produzir, o Resgate da Verdade. Não existe mais isso impresso, só em PDF. Está esgotado. Quando eu vi aquilo, eu pedi, pastor, posso levar alguns na minha mochila? Eu gosto de ter esse material. Leva com você. Na estrada, ali, a fila parada, a gente conversando com o casal, ele diz, eu gosto muito de apologética. Eu falei, agora eu entendi, meu amigo, por que Deus mandou eu pegar os livros na porta da igreja. Eu vou pegar um para você aqui. Fui na mochila, peguei esse livro, peguei outros, dei para ele. Ficou feliz. Continuamos mantendo contato. Vindo para cá, minha esposa lembrou deles. Que tal a gente convidá-los? Porque eu preguei sábado ali na igreja do Colégio Centenário. Que tal a gente convidá-los? Puxa, é verdade. Mandei mensagem para ele. Pastor, que bom, nós estávamos falando sobre vocês essa semana ainda, a gente vai. Foram lá, passaram o sábado com a gente, e aí nós convidamos. Vocês não querem vir aqui no Catre conhecer, né? E ontem nós jantamos juntos, como eu disse, conversamos até tarde, e já combinamos um estudo bíblico que o pastor Arley Queiroga vai ministrar para eles. Ele e a Lília. Louvado seja Deus. É isso, irmãos. E a gente volta daqui sabendo que não só podemos participar de um concílio, mas como também, mais uma vez, fomos uma pecinha numa história que só vai terminar na eternidade. Então, por favor, orem pela Thaís e pelo Fernando, para que Deus continue tocando o Alexandre, Thaís e o Alexandre, para que Deus continue trabalhando no coração deles e abençoe o pastor Arley e a esposa Lília na ministração desse estudo bíblico. Muito obrigado pelo carinho. Deus continue abençoando a União Sul Brasileira, que é a união do nosso coração. Um abraço.